Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria receber todo mundo aqui no Auditório Francisco Cândido Xavier, do Museu e Biblioteca Espírita de São Paulo. O museu é uma seccional da Federação Espírita Brasileira em São Paulo, né? A federação fica em Brasília, no Rio de Janeiro, a sede histórica, mas a partir de 2013, esse centro espírita, esse centro de documentação, a biblioteca, o centro de estudos, passou a ser administrado e sobre a responsabilidade da nossa querida Casa de Ismael, a Federação Espírita Brasileira. Nós vamos, antes de chamar o palestrante e falar um pouco sobre ele, ler a questão 936 do Livro dos Espíritos, que nos leva direto ao assunto da palestra de hoje. De que maneira as dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra afetam os espíritos desencarnados que as provocam? Resposta dos espíritos a Allan Kardec. O espírito é sensível à lembrança e às saudades daqueles que amou na terra, mas uma dor incessante e fora de propósito o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva falta de fé no futuro e de confiança em Deus e, por consequente, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro com os que ficaram. Eu acho que tem tudo a ver com a palestra de hoje, né? Enfim, a gente sabe que a dor da perda é uma dor humana, está inerente ao ser humano. Então, o nosso palestrante vai falar sobre a dor da perda, né? Como superar a dor da pessoa amada, da perda da pessoa amada. É um tema, inclusive, que ele domina muito bem. Então, antes, nós vamos fazer a prece inicial e pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, que é a luz do mundo, que abençoe o nosso palestrante nesta tarde, início de noite, e que todos nós sejamos consolados nas lembranças dos nossos amados que já partiram antes de nós. E que eles, nós sabemos, temos certeza disso, que eles nos esperam na vida maior para gozarmos daquilo que foi prometido pelo Pai e que Jesus veio confirmar ainda mais através da Boa Nova. Senhor, abençoa todos nós, mas sobretudo o nosso palestrante. Neste dia 4 de maio de 2019. Orlando Noronha Carneiro é um médium, psicógrafo, estudioso da doutrina espírita, desde adolescente. Seus pais já eram espíritas, portanto, ele é de berço espírita. Teve a felicidade de visitar várias vezes Chico Xavier em Uberaba e receber instruções dele para que ele estudasse, para que ele desenvolvesse sua mediunidade consoladora e para, melhor ainda, que ele
levasse essa sua mediunidade a sério para servir e não ser servido. Ele também é palestrante. Descobri que Orlando, além de médium psicógrafo, é um palestrante, é um conhecedor da doutrina espírita, do Pentateuco kardeciano e dos evangelhos, enfim, é um estudioso. E o que nós queremos aqui é cada vez mais aprender, porque a doutrina espírita, ela é aprendizado no dia a dia, todo dia. Você não gasta o tempo sem que o aprendizado seja constante na doutrina espírita. Então eu queria chamar o nosso irmão Orlando Noronha Carneiro, é a terceira vez que ele já faz palestra aqui, e agradecer. E Orlando, obrigado, viu, querido? Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Que Jesus, o herói do túmulo vazio, nos abençoe, nos ampare. Nosso agradecimento pela presença de todos, para que todos juntos possamos refletir em torno desse tema que, em realidade, diz respeito a todos nós. Porquanto o processo do luto é um processo natural da nossa experiência humana, de nosso aprendizado como espíritos imortais. Peço licença a todos para narrar que existe um momento crucial que eu acredito que todos aqui vivenciaram de alguma forma. E é aquele momento em que, quando nós recebemos a notícia da ocorrência da desencarnação de algum familiar. É aquele telefone que toca inesperadamente, muitas vezes num horário que nós até brincamos assim culturalmente, o telefone quando toca 1h, 2h da manhã, alguma situação está ocorrendo, não é? A gente tem essa cultura. E eu lembro que esse telefone tocou em casa, exatamente 2h da manhã. Eu fui atender, na época muito jovem, morando ainda com os meus pais. Meus irmãos já haviam casado, e meus 4 irmãos. Peço licença para falar nesse sentido pessoal. E quando eu atendi, perguntaram assim: aí é a casa do senhor Rafael Santana Carneiro? Eu falei: sim. O que você é dele? Eu falei: sou filho. E a pessoa de Inupino, o hospital pede que um familiar compareça portando de uma roupa. E nesse momento que eu estava atendendo, a minha mãe se acercou, e ela já em lágrimas, e eu tive que dar a notícia. Liguei para os irmãos, e assim o processo inicial do luto. E nós sabemos que é todo um momento
que parece ter fases. Desde a notícia até a chegada do corpo. Me desculpem, nós temos, no final, graças a Deus, nós temos a nossa doutrina consoladora para nos ajudar a superar a dor da perda, que nós vamos mudar esse termo. Em doutrina espírita não existe perda. E todo aquele trâmite que ocorre, que você vivencia, e depois parece que há um recrudescimento da dor. Você está ali com a família, está no velório ali com a família, e aquele teu ente querido está ali, no caso, o meu pai. Parece que por mais que é a dor, você tem aqueles vários momentos, mas está ali. Mas eu creio que o momento mais difícil é quando a administração do velório informa a família: temos mais 15 minutos. É um choque. É um choque que parece estar te dizendo: acorda para a realidade do que está acontecendo. E naqueles minutos finais ali, no sentido físico, eu me abeirei do lado de minha mãe, e a família em volta, e a minha mãe entrou num pranto compulsivo, e eu percebi que não estava com um controle ideal. Eu olhei e percebi que as veias, a aorta estavam sobressaltando, e eu percebi que ela estava perdendo o controle, inclusive perderia até o sentido. Isso me preocupou. E eu também em lágrimas, naturalmente. E eu lembrei eu pensei, o que eu posso fazer? E eu lembrei de uma cena que jamais vou esquecer. Perto das 4 horas da madrugada, Grupo Espírita da Prece, Uberaba, Chico Amor Xavier já havia realizado a sua tarefa. Ele estava agora se preparando para retornar para a sua casa. Isso depois dele iniciar o atendimento às 14 horas, na sexta-feira. 4 horas no sábado, já madrugada. E uma mãe se acercou dele em desespero, e ele com um grupo de pessoas. Eu estava ali ladeando, acompanhando, vendo o processo, e essa mãe se acercou e em desespero se aconchegou nele, tocou nele e disse: Chico, eu não estou suportando mais. Eu perdi 3 filhos recentemente em um acidente. E Chico, ouvindo-a, simplesmente disse: minha filha, no momento, o que eu posso te oferecer é o meu abraço. E Chico permitiu que aquela mãe o abraçasse. E eu nunca vou esquecer, junto com ela, a lágrima do médium querido também rolava.
sentindo o sofrimento. E nesse pensamento, então, eu raciocinei: o que eu posso fazer agora pela minha mãe é abraçá-la. Eu me virei, trouxe-a e abracei-a, massageei o seu peito. Ela foi se acalmando, se tranquilizando, e entramos num período de normalidade e de controle. Fica aqui uma dica para todos nós, quando recebemos a notícia de um amigo que desencarnou, um amigo, um parente. Muitas vezes, nesse momento, nós não temos palavras, mas nós temos o abraço. Porque naquele momento, não adianta muitas palavras, não é? Claro. Não adianta querer fazer uma palestra, porque a pessoa não vai ouvir. Palavras singelas, rápidas, abraçando-a e dizendo: estou com você. Creio que eu devo ter trazido alguma memória, alguma imagem antiga, remota, recente, do coração de muitas criaturas aqui. Porque eu aproveito a fala de Emmanuel, com a sua autoridade moral, no livro Religião dos Espíritos, ditado pela FEB, psicografia de Chico Xavier, que diz: ante os que partiram. E eu peguei a primeira frase: nenhum sofrimento na terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. Todos nós aqui vivenciamos esse momento e não podemos nos enganar. Sem qualquer pessimismo, iremos ainda passar por isso. E é um momento da nossa experiência. É justamente nesse foco que muitos podem estar aqui e não estão conseguindo trabalhar essa questão. E o tema da tarde visa cooperar com todos nós, ou com algum coração aqui que já não está conseguindo administrar esta situação, já está pedindo socorro, já está acima do limite da sua capacidade de poder conviver, olha como é a frase, com a ausência de quem tanto amamos. Então convido os nossos corações todos a refletir, caminhar sobre vários aspectos. Primeiro, nós vamos ter algumas noções dessas ocorrências e depois vamos apresentar aqui os mecanismos e os meios que auxiliam, à luz da doutrina espírita, a pessoa a retornar e a reconstruir o seu caminho. O processo do luto, ela é relativa à condição de cada um. Não existe igualdade, correto?
Cada um irá viver de acordo com as suas condições. E dois elementos influenciam a nossa vivência no luto. Primeira, a condição e o amadurecimento espiritual de cada um. Nós vamos ver lá na frente. E também o modus operandi como ocorreu o processo da desencarnação. Todos eles são difíceis, dolorosos, mas existem alguns componentes que dificultam muitas vezes a pessoa no enfrentamento do luto. Um deles é o sentimento de culpa. Em nossa vivência, na tarefa da psicografia, das cartas consoladoras, à luz da doutrina espírita, com Jesus e Kardec, nós temos a oportunidade de vivenciar muitos quadros desses, de sentimentos de culpa. E outros ocorrem quando o processo da desencarnação foi para um mecanismo como aquele de um pai estar num caixa eletrônico, ocorre um assalto e uma bala perdida atinge aquele pai de família e que o noticiário muitas vezes irá cobrir. É um processo difícil de poder trabalhar o luto. Os casos de violência em família, que nós estamos vendo aí com tanta largueza e preocupação em todo o nosso Brasil, os casos de femicídios, que parece estar se tornando cada vez uma pandemia. Então, lances como esses que eu estou ilustrando também coopera para dificultar ou não, vamos dizer assim, o trânsito no momento do luto. Também é doloroso quando acompanhamos um ente querido que passa por um processo de doença, passa um período longo de tratamento, e por mais nós não queiramos, chega um momento em que a própria intuição vai nos dando um sentido de que aquele processo parece que está culminando para um desfecho ao qual nós chamamos na doutrina espírita de desencarnação. Por mais que é doloroso, mas é algo, vamos dizer assim, que em muitas situações as pessoas e os familiares já vão procurando aceitar. Eu não estou colocando que é todos, eu estou falando em termos gerais. Nós precisamos analisar cada caso. Então, procurem fazer uma análise e um discernimento do que eu estou falando, principalmente no caso de cada um aqui, presente, para fazer essa avaliação, esse discernimento, porque eu estou falando num contexto geral. Então, todos esses elementos vão, de certa forma, influenciar o trânsito da vivência da pessoa no luto. Casos, principalmente, como falamos, da violência. Mas em todos eles, há uma questão muito interessante e importante.
é como encaramos o processo da vida. É como enxergamos a nossa existência. É justamente esses panoramas que vamos colocar e que depois vamos fazer o desfecho com a proposta que o Espiritismo nos propicia diante deste tema. Mas aqui eu quero apresentar, e vamos aqui fazer o nosso cenário, uma proposta da doutora Elisabeth Kübler-Ross. Ela que nasceu na Suíça e que depois foi para os Estados Unidos e trabalhou como psiquiatra, principalmente com pacientes terminais. Ao final do seu processo de trabalho, quando depois ela veio à desencarnação, ela pôde trabalhar com aquilo que vocês podem pesquisar, que é o chamado EQM, experiência quase morte, que nos faz lembrar aqui o Dr. Hernani Guimarães, que mantém aqui neste museu um material substancioso que se encontra aqui na sede do Museu Espírita, de trabalhos profícuos dele, principalmente ele que estudou e tratou também sobre a experiência quase morte. Mas ela não teve tempo de aprofundar na questão. E ela pôde, então, dividir em 5 fases possíveis o momento do luto. Não significa que todos irão passar nos processos que eu vou apresentar aqui, mas pelo menos 2 todos passam, e cada um irá fazer a sua avaliação. Eu vou dividir, peço licença, para dividir a temática, o nosso tema, no antes e depois. O que significa isso? Antes de ocorrer a desencarnação e depois de ocorrer a desencarnação. Mas sabemos que está para ocorrer esse processo, principalmente nos casos de doença, nos casos que demos exemplo aqui. O primeiro item é a negação. É quando surge o diagnóstico. O diagnóstico aponta um problema grave. Os médicos nos informam e muitas vezes nós queremos negar que isso está acontecendo. Por mais esteja tão claro nos processos de análise que a medicina efetuou. Vamos embora e nós temos uma grande propensão de negar o que está acontecendo. Não, isso não está acontecendo. Não pode ser. É possível que nós entramos para a raiva. É o momento que a gente sai da negação, compreende a realidade do fato, sabe que estamos passando por um momento de dor, e nós entramos para um sentimento de raiva, onde nós usamos, por exemplo, essa frase: Deus não está sendo justo comigo. Por que que Deus está fazendo isso comigo? E chegamos ao patamar de até dizer: será diante de tudo que eu estou passando, será que Deus existe mesmo? Para eu estar vivenciando isso? Eu fico então contra a vida. Eu fico contra a vida e contra todos. E nesse processo, eu passo a ter uma dificuldade de relação dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da sociedade. Porque muitas vezes eu expresso de várias formas esta raiva junto daqueles que eu estou convivendo. Isso ocorre muitas vezes dentro da família.
onde a pessoa perde, vamos se dizer, o chão. E nesse extremismo passa a agir de forma descontrolada. E essa é uma forma. A outra é uma muito usual. A barganha. Meu familiar está doente, está num processo grave, os médicos já estão adiantando que está grave. Então, às vezes, eu mesmo sendo materialista, o desespero é tão grande que eu estou ali no hospital e procuro a igrejinha. Sabe aquelas igrejas, aqueles locais de oração que tem no hospital? Eu entro lá e falo assim com Deus: se você tirar meu filho, a minha esposa, o meu esposo, a minha mãe, meu pai, o meu irmão, minha irmã, dessa situação, eu vou doar 300 cestas básicas todo mês para uma instituição de caridade. É o que? A barganha. É o desespero. É o ponto final do desespero. Esse é um processo da ocorrência antes. Se prolonga essa situação, muitas vezes nós acabamos nos deslocando para a depressão. A pessoa não consegue mais tratar essa situação. Então o que ocorre? Ela entra num processo de depressão. É o momento e a situação mais crônica, onde aí é tão triste, porque essa pessoa entra numa situação tão grave que ela agora não consegue nem mais ajudar. Ela também precisa ser ajudada, complicando os processos dentro de família. E existe também um momento em que a pessoa consegue ter o que? A aceitação. Onde ela passa a compreender o que está acontecendo. Ela passa a entender que é um processo de aprendizado e de que todos vivenciam. E aí começa a entrar outras questões, que é avaliar a sua maturidade espiritual, o seu entendimento. Não estou falando de religião. Estou falando de maturidade e entendimento espiritual da vida. Então, se esse processo consegue chegar na aceitação, o luto continuará ocorrendo, mas de uma forma em que há mais tranquilidade, mais controle, mais serenidade, sem o desespero, até evitando culminar com aquilo que nós comentamos hoje sobre isso, o suicídio. O suicídio, que é a atitude de autodestruição que nós praticamos enganando a nós mesmos. Porque chegando do lado de lá, nós percebemos duas coisas. Percebemos que o problema que nós tínhamos não se resolveu. Até porque o motivo era qual? Se eu dar cabo de minha vida, vou estar nos braços da minha esposa, do meu filho, da minha filha, dos meus parentes, do meu pai e da minha mãe. E aí se percebe que com essa atitude não estará do lado dos que amam. Isso não significa que não está sem proteção. É outra questão. E o outra é que não pode se fugir de si mesmo. Não pode se fugir do próprio coração. E aí chega na seguinte certeza: eu dupliquei, vamos dizer assim, a minha dor e o meu sofrimento.
E agora nós vamos fazer o depois. O depois. O depois, quando já se consume a desencarnação, nós temos o que? A negação. Vamos agora voltar. A negação. E eu vou contar um caso para vocês, se vocês me permitem. Em nossas atividades, aqui em São Paulo, uma mãe, ela negava decididamente a desencarnação do filho. E a negação era tanta que ela manteve o quarto. E ela, naquele horário, às 7h, ia chamar o filho para trabalhar. Dava um tempo, preparava o café, e na mesa do café da manhã tinha o local dela e o local do filho. E mesmo o filho não estando ali fisicamente, ela imaginava que estava, ela negava e conversava. Ao ponto de dialogar e dizer: bom trabalho, filho. Eu te aguardo, vou fazer teu almoço. Ela esperava o filho chegar. E quando dava a hora que o filho comumente chegava, ela dizia: já vou pôr a mesa, filho. Pode se sentar. Como está o teu trabalho? Como foi hoje? Como está sendo hoje? E ela sentava com o prato dela e o do filho. E ela aguardava o filho voltar para jantar. No mesmo processo. Filho, vai com Deus, tenha boa aula, porque ele fazia faculdade. Mamãe te espera. E ela esperava para dar o boa noite. É assim que essa mãe chegou em uma dessas tarefas, das chamadas cartas consoladoras pela psicografia. Ela negava. Mesmo, olha que coisa, mesmo com as roupas limpas, ela arrumava um jeito, selecionava e continuava lavando a roupa do filho. É o processo da negação pela dor, que já é um processo que já entra no âmbito da psicologia e da psiquiatria. Nós vamos falar sobre isso. Essa pessoa veio, não é o foco, e graças a Deus, a doutrina iluminada dos Espíritos, que é o Consolador prometido por Jesus, pôde lhe dar uma nova estrada e uma nova claridade, onde essa pessoa pôde, em uma outra instituição, se tornar uma trabalhadora desta casa, aceitando agora a nova forma de conviver com o filho, não imaginária, porque a doutrina espírita nos esclarece, mas de uma forma com qualidade, para o bem dela e para o bem do próprio filho. O processo da raiva são os casos que a pessoa não aceita e também dispara toda a sua raiva, toda a sua dor, toda a sua inconformação por não estar mais ao lado fisicamente de quem tanto ama. E isso, em casos crônicos, acaba criando um problema de relacionamento em família, em trabalho e em sociedade. É também um processo que muitas pessoas passam,
A barganha não existe mais, não tem como. Ela não funciona nesse processo do depois. E em muitos casos, a depressão envolve estas pessoas. Porque muitas delas, e eu posso dizer pela experiência que eu tenho nessas atividades, me permitam, muitas dessas pessoas não querem viver mais. Muitas dessas pessoas não querem mais continuar. Contei aqui para o nosso amigo Oceano, estivemos em Bauru semana passada, e uma mãe recebeu a mensagem do filho, e quando ela foi embora, ela passou pela pesquisa, porque tinha uma equipe de pesquisa para averiguar a autenticidade da mensagem. Ela chegou para a presidente da instituição e disse: já estava tudo certo, eu ia sair daqui e me matar. Foi isso que ela disse para o presidente. E ela tinha em mãos agora, e ela disse: a partir de agora, eu quero conhecer isso que nos deixa feliz, essa doutrina que me trouxe o filho de volta. Então, são os casos crônicos que chegam da depressão. Mas nós temos os casos maravilhosos de aceitação. Hoje nós temos a alegria de ver nas atividades muitos desses pais, ou desses esposos, esposas, trabalhando em atividades de caridade, de amor e luz. Souberam superar, estão sabendo superar esse momento e dando de presente para aqueles que tanto ama a coragem, a esperança e a paciência de esperar o reencontro, que são os reflexos da pessoa que aceita. Vou aproveitar aqui e dizer e fazer um contrato com vocês. Vocês me permitem? E eu peço a colaboração de vocês. Eu estou com 3 contratos aqui em mão. Vocês vão me ajudar. Cada um de vocês está sentado aqui e tem várias joias. Vocês estão com bolsas aí com várias joias. Ok? Tem um contrato que você quiser assinar. Se você assinar esse contrato, eu vou pegar essas joias e você nunca mais vai ver essas joias. É um contrato. Para você pode parecer maluco, né? Mas é um contrato. O segundo contrato parece também um sonho. Eu vou pegar essas joias, se você aceitar o segundo contrato, você vai conseguir ver essas suas joias. Mas em volta dela estará um fogo imenso. Você vai até ver a joia, mas você não vai conseguir, porque ela vai estar em torno de um fogo. A terceira, o contrato, tá bom? É assim, você vai entregar a sua joia, você vai devolver a tua joia, e no momento correto do contrato, da prática, do trâmite, dos itens que tem no contrato, você vai reaver essas joias, certo? Terceiro contrato. Então agora vocês vão me ajudar. Quem aqui irá assinar o primeiro contrato? Certo. Então vou pegar essa pasta, já tirei, deixei de lado. Quem aqui vai assinar o segundo contrato? Eu vou então tirar essa pasta
E o terceiro contrato, quem irá assinar esse terceiro contrato? Levante a mão. Muito bem. Então vamos agora no nosso cenário, que, desculpa se parece um tanto infantil, a gente vem trazer agora para os nossos comentários. O primeiro contrato é esse aqui. Pensa de um ente querido teu. Pense agora, cada um de vocês, o seu ente querido. Nesse contrato você estaria assinando assim. Acabou. Porque o materialismo, o que ele preconiza? Fim, o pó. Acabou. Houve morte cerebral, não existe mais essa pessoa. Essa pessoa foi para o nada. Então, essa pessoa que você ama tanto, que está aí no teu coração, ela só vive aí agora dentro do teu coração, porque ela não existe. Acabou. E outra, você também, viu? No teu momento você não vai existir mais. E aqui não é o nosso tema, nós sabemos que o materialismo é a fonte de muitos males. O materialismo coopera com o aborto, o materialismo coopera com o suicídio, o materialismo coopera com a eutanásia, o materialismo coopera com todos os vícios e drogas que podem existir. O materialismo coopera com a corrupção. O materialismo coopera com o homicídio, com a violência, com o desrespeito. É a fonte de todos os males. Assim está no Livro dos Espíritos. A segunda que vocês não assinaram foram essa: céu e inferno. Que, com o devido respeito, as outras religiões preconizam isso. Isso significa que existem algumas situações. Aquele teu ente querido, se ele foi para o inferno e você falecer e você for para o céu, você não vai encontrar mais. Se você também for para o inferno, mas que beleza. E se você e os dois forem para o céu, que bom. Mas espera aí, sempre terá um na família que vai para o inferno. Aí o grupo familiar está aqui e só um, a ovelhinha perdida, está ali. Olha só que história, que é o que se preconiza nas outras religiões. Estamos numa casa espírita e precisamos raciocinar. Não estamos aqui atacando o fato de pensarem assim. Não é isso. Não é? É o caso de Londrina, quando estivemos o ano passado. Na oportunidade estava também o Oceano e a Sônia. Terminou a palestra, eu saí, uma mãe segurou até mim. Quando eu olhei, eu verifiquei, percebi pelo perfil que ela era de alguma outra religião. E ela então me fez uma pergunta. Me disse assim: o meu filho, pela minha religião, está determinado ao sofrimento eterno, porque ele praticou suicídio. E eu fui falar com o representante da minha religião, e ele foi taxativo. Casos de suicídio é irrevogável. Que bonito.
não tem como resolver. A mãe falando do seu filho. E ela me perguntou, o que o Espiritismo oferece? E explica. Aí eu peguei e falei para ela assim, a senhora conhece a parábola do filho pródigo? Ela falou, conheço. Então, tinha um homem, um pai, em que um filho pediu o que lhe era afeto. E passou então a caminhar e foi para um país longínquo. E ali se perdeu, eu estou resumindo. Chegou na miséria, na penúria moral, a ponto de lembrar que os porcos do pai estavam comendo melhor do que ele. E ele tomou uma decisão. Essa parábola é linda. Emmanuel trata com tanta propriedade, Joana de Ângeles. E ele toma uma decisão de retornar. E quando ele está se achegando, o pai o vislumbra, o recebe, faz uma festa, o veste da melhor roupa, dá-lhe um anel. E aí então eu perguntei para ela, quem é o pai? Ela respondeu, Deus. E quem é aquele filho? Ela respondeu, o meu filho. Pois é. A senhora ainda acredita em pena eterna? Ou nós ouvimos a voz do profeta de Nazaré, ou vemos a palavra e a visão de uma pessoa tão imperfeito e limitado como a senhora e eu. Até porque ele disse, qual é o pastor que vendo uma de suas ovelhas desgarradas, não deixará aquelas que estão sob o seu pastoril e irá em busca da que está perdida para retornar ao aprisco? Porque nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Minha senhora, a senhora ainda entende que existe o inferno? Ela falou, não. Agora deixa eu dizer uma coisa para a senhora não precisa se tornar espírita. A senhora pode continuar no local que a senhora tem afinidade e gosta tanto, mas só que com uma cabeça diferente, de uma outra forma de ver. E a outra proposta que vocês assinaram é a espiritualidade, o espiritismo, que nos diz que a morte não existe, que a morte está grávida de vida, de que após a desencarnação, nós prosseguimos do outro lado da existência. Então reflitamos. Vamos olhar pelo lado da religião? Veja em Novo Testamento e na Epístola de João. Em Lucas 9:30, está lá, e eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Jesus está no Monte Tabor, na Transfiguração, e dialoga com Moisés e Elias. Mas olha, Moisés em Deuteronômio havia proibido a consulta com os mortos. Primeiro, que se ele proibiu é porque existe. Ninguém proíbe uma coisa que não existe. Tem que entender o porquê ele proibiu. Ele proibiu porque as pessoas estavam utilizando a mediunidade para fins fúteis e pessoais, adorando os bezerros de ouro. Por isso que ele proibiu. Só que depois ele vem no Monte Tabor e derroga as próprias leis.
surgindo para Jesus de Nazaré, junto com João, Pedro e Tiago, numa reunião que hoje a doutrina espírita elucida de materialização. E embaixo, olha o que fala João nas suas epístolas. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Eu estou fazendo uma narrativa que está numa epístola de João 4:1. Se eu tirar ali, a palavra, se eu tirar João 4.1, tira a palavra comunicação, só fica com amados, não creais. Parece que eu estou lendo o quê? O livro dos médiuns. O que significa? Estamos falando agora em religião, em crença, vamos olhar para esse lado, que nós temos nos próprios evangelhos o intercâmbio entre os dois mundos, o que significa que a morte não existe. Correto? Mas aí vem Kardec, 16 de maio, anotaram aí? 16 de maio, nos cinemas, Kardec, o filme. O meu já segurei. 18 de maio agora, que eu vou estar com a reunião no Seara da Fraternidades, em São Caetano, e vamos um grupo lá se reunir, e vamos, no dia 18 de maio, assistir Kardec, o filme. Não percam. Vão atrás do ingresso, não vão assistir. E o próprio codificador pergunta na questão 150, a alma após a morte conserva a sua individualidade? Kardec pergunta para os espíritos respondem, sim, jamais a perde, que seria ela se não a conservasse. Se não a conservasse sua individualidade, ela seria o nada. E na sequência ele pergunta, que provas? Olha como Kardec era, né? Judicioso, metódico. Quem lê o Livro dos Espíritos percebe que ele não se contenta com uma resposta, ele vai até resolver toda aquela questão daquele tema. E ainda ele pergunta na 152, quase sequente a 150, que provas podemos ter da individualidade depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Mas alguém aqui que está presente falar, não, mas isso daí ainda... eu estou na teoria ainda. Então tá bom, então vamos lá. Aí ele vem e mexe um pouquinho melhor. Olha aqui como é, eu não sei o que é mais belo no Livro dos Espíritos, se é a pergunta do Kardec ou as respostas. E olha o que ele coloca, a individualidade da alma nos era ensinada em teoria como artigo de fé. Dogmatismo. Você vai continuar, mas dependendo da sua obra, ou você vai para o inferno ou para o céu, e aí inventaram um que queima um pouquinho menos, que é o purgatório. Né? Aí olha que o Kardec vem, olha que maravilha. Você já imaginou o Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, desenvolvendo só essa frase aí, ó, o Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. Porque quando uma mãe repega uma carta dessa junto com o Chico, lá em Uberaba, é como se pegasse o filho. Só quem passou por isso sabe o que uma mãe e um pai diz. O meu filho retornou, ele vive. Meu esposo, a minha esposa. Tá, mas ainda está aí, eu estou querendo mais, então tá bom. E aí, será que a gente começa a melhorar?
quando a gente pega o maior médium de todos os tempos. Chico Xavier e as cartas familiares. A ponto do Dr. Elias Barbosa, que conviveu com Chico, que desencarnou recentemente, dizer: assistimos pessoalmente a muitas dessas psicografias das cartas que vieram até nós de improviso em reuniões públicas da Comunhão Espírita Cristã, anterior ao Grupo Espírita da Prece, que Chico foi para o Grupo Espírita da Prece em 1975, em Uberaba, Minas Gerais. Nós temos, eu estou citando alguns livros: Jovens no Além, Somos Seis. Em Jovens no Além, ou em Somos Seis agora, eu não me lembro, que nós temos o caso da Volkmar. Somos Seis. Que é o caso da mensagem que ocorreu daquele incêndio do Joelma. Tem o filme que elucida sobre essa questão. E aqui nós estamos vendo ali, ó que bonito, crianças no... Quem quiser, me permita, pode procurar lá no YouTube, tem uma palestra que nós fizemos sobre a criança no mundo espiritual. Posso depois até passar essa palestra para o oceano. E aqui eu vou contar o caso que fala desse livro, Quando se pretende falar da vida. Francisco Cândido Xavier, Roberto Muscati, o filho que desencarnou, e Davi Muscati, o pai. Eu estava no Grupo Espírita da Prece quando a família recebeu essa mensagem. E eu tive a alegria do ano passado, retrasado, de conhecer a dona Sônia através, que é a mãe do Roberto, através do nosso amigo Oceano, que hoje até tinha feito o convite, mas ela está fora do país, para uma formatura da sua filha, né? Neta. Mas nos reencontraremos. E eu estive lá. Olha que família bonita. O seu Davi Muscati, que desencarnou, e o filho Roberto Muscati, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava cursando medicina. A família é uma família de judeu. Os judeus, ele aceita o Torá. Ele aceita as leis mosaicas, Levítico, Números, Deuteronômios. Para o povo judeu, o Messias ainda não veio. Essa é a visão deles, não é? Mas a dor foi tão grande que esse pai, essa família, teve que se desdobrar e foram procurar o maior médium de todos os tempos, Chico Amor Xavier. Porque ele fez uma cirurgia, o Roberto, do septo nasal. E ao pingar uma medicação, ele veio falecer, a desencarnação. Seu Davi, doutor Davi, me permita, médico, homem respeitado, um homem conhecido aqui em São Paulo, que tinha todos os bens, vamos dizer assim, materiais possíveis, filhos maravilhosos, uma harmonia familiar linda, uma família que exercia todos aquilo que preconizava as tarefas e as atividades judaicas. Desmoronou. E eu lembro que
Eu estava num ônibus indo para Uberaba. E eu vi que na minha frente essa família estava ali. E sem saber, Chico irá psicografar uma das mensagens que compõem esse livro, que eu peço e sugiro a vocês adquirirem. Olha só, até aí tudo bem. Querida mãezinha Sônia, dona Sônia, meu querido pai e irmão sempre amados. Depois de haver passado pela chamada liberação do corpo, ele falou assim, depois de haver passado pela chamada desencarnação? Não. Ele falou liberação do corpo porque eles são judeus. E o mundo espiritual não é um mundo espírita. Então ele usou a terminologia que é habitual à sua religião. Querida Raquel, queridos irmãos Moisés, Renato e Ricardo e Rosana, ele cita o nome dos 4 irmãos. Preparava-me para o descanso depois de haver medicado o trato nasal, quando senti no peito algo semelhante a uma pancada que me alcançou todas as redes nervosas. Explica o que ocorreu no momento da desencarnação. Tentei falar, mas não consegui. Percebi intuitivamente que me deslocava do corpo. Veja, não é algo simples, o próprio processo da desencarnação, perceber que estava se deslocando do corpo. Imagina que naipe de espírito que estava ali. Olha só, me perdoem, eu não sei pronunciar o judaico. Então eu peço que até a comunidade judaica nos perdoe, porque o vídeo estará em público, né? E está aí, ó. Ouvi nitidamente Baru Dayan Emé, que significa, eu que fui ver a tradução, abençoado seja o juiz da verdade. Chico psicografou em hebraico. Eu vi quando Chico parou e pediu para que auxiliassem ele a decifrar aquilo. Escutei ainda, eu peguei, gente, só uns trechinhos. O livro é recheado de coisas. Escutei ainda Lechaná Abá Bi Jerusalém, ano que vem em Jerusalém. Mais tarde soube que o meu avô Moseque Aron ditara em meu favor. Ele elucida que no mundo espiritual onde ele estava, quem o acolheu era o vô chamado Moseque Aron. Quando acordei, me vi num leito alvo com a vovó Raquel. Identifica um outro familiar que se encontra no mundo espiritual. Pessoas amigas que eu não conhecia pronunciavam Oi Bechalom, venha em paz. Deve ser bom, né? Em seguida cantaram o hino Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Terminado o cântico, meu avô Moseque chegou-se a mim, assinalando-me com Maguen Davi, estrela de Davi. E olha que lindo isso. Vim saber então que me achava em Erestes Israel, terra de... Porque há às vezes um conceito, né, de pessoas desavisadas, que ao desencarnar e após ler o livro Nosso Lar, todo mundo quer ir para o nosso lar. Achando que a única colônia que existe junto à nossa psicosfera é nosso lar. Nós temos infinitas colônias que se redundam pelo Brasil e pelo mundo. E ele, quando, pelo processo da desencarnação, por uma lei de afinidade, que a doutrina estuda, ele foi deslocado para uma colônia em
Israel. E deve ter uma colônia na Itália, outra no Egito, e várias, com as suas culturas respeitadas. E olha como que ele assina. Ele assina com a estrela de Davi e coloca o nome dele com os dos irmãos. Hábito de Roberto quando presenteava algum aniversariante da família, ocorrido na psicografia. Identificando a individualidade do comunicante. Dando a prova, mais uma prova, de um médium que tem até o 3º, 4º ano primário do fundamental, que não tinha Facebook, Instagram, não tinha celular, não tinha acesso à cultura, tão fácil hoje. Em uma outra mensagem ele assina assim: Dona Sônia nos lembra que este modo de assinar, repetindo o nome, era hábito do filho. Em outra oportunidade, numa outra mensagem, ele deu várias, ele identificou de uma outra forma. A primeira ele fez com a estrela de Davi, e aqui dessa forma, era também habitual ele fazer isso. E essa é fantástica, que ela nos contou no almoço. Ela contou para nós. Eles jamais duvidavam de Chico. O filho já atestava em outras cartas a imortalidade da alma, a individualidade do filho, os dados precisos, que atestavam que era o Roberto. Mas neste caso aqui, houve uma mensagem que ele assinou, Rob. E eles, então, em família, falaram, mas tudo bem, pode ter ocorrido uma falha, porque o médium não é Deus, né? Pode ter ocorrido alguma situação, ou ele quis ali assinar daquele jeito, mas não é habitual isso, não é habitual. Depois de 2 anos, a irmã, os pais estranharam a assinatura, porém 3 anos depois, folheando o caderno de Roberto, encontraram esta forma de assinar. Na mensagem estava assim, Rob, na mensagem psicografada. E aqui, depois de 3 anos, está aqui. Eles acharam no caderno do Roberto. E quem achou foi a irmã, que era, pelo que a gente observou, a que tinha mais, vamos dizer assim, dúvidas a respeito. E para terminar essa parte, certa noite, quando minha esposa atravessava uma de suas inúmeras fases difíceis, após o falecimento do Roberto, relendo as várias mensagens que ele nos enviara, notamos em uma delas que havia um pedido de Roberto, prestem bem atenção, para que a mãe lesse uma citação bíblica do profeta Isaías. Eles são judeus. Sônia procurou a Bíblia, já esquecida e não manuseada pelos nossos há mais de 10 anos. E qual não foi nossa surpresa? Ao abri-la, caímos diretamente na página onde havia inclusive um marcador do livro, e justo no trecho que a mensagem de Roberto nos indicava. Como explicar um fato desse? É só a mediunidade, me desculpa, com respeito aos outros médiuns, de Chico Amor Xavier poderia produzir com tanta riqueza, com tanto detalhe, com tanta fidelidade, situações que denotam, apresentam de forma inequívoca, clara, a imortalidade da alma. Meus queridos, eu estou trazendo para vocês uma mensagem de um livro que tem várias, mas eu vou além. Ele psicografou mais de 10.000 mensagens de cartas familiares durante todo esse período que ele trabalhou. Então eu remeto vocês a um livro chamado A Vida Triunfa,
que foi editado pela Folha Espírita, um trabalho que foi feito pela AME, Associação Médica Espírita de São Paulo, sob a coordenação da nossa saudosa doutora Marlene Nobre, que junto com seu irmão também saudoso, Paulo Rossi Severino, foram in loco e trouxeram para nós uma pesquisa científica de 50 mensagens, onde foram in loco com os familiares estudar e averiguar as mensagens. E o livro produz no final uma estatística sobre a metodologia científica dos resultados, que é fantástico. E aqui a psicografia à luz da grafoscopia. A grafoscopia é um estudo de documentos, cópia, que visa, através de autores da sua grafia, validar ou não aquela grafia. E nós temos aqui o Dr. Carlos Augusto Pedandrea. Ele demorou 13 anos para fazer esse livro. Ele fez uma pesquisa com as cartas do Chico, 13 anos. E ele traz aqui na parte de cima a mensagem psicografada por Chico, da senhora Hilda, que desencarnou em Roma, na Itália. E aqui embaixo nós temos a carta dela num cartão de Natal. E o estudo da grafoscopia, no livro, apresentou de forma clara, através das letras, enfim, principalmente ali, estão vendo ali a Coricim Hortêncio, o T, principalmente a letra T, olha lá, Salvatore. Estão conseguindo enxergar? Eu só estou dando uma letra. Agora, se você, nós não temos, não é a proposta do nosso tema, mas se você fizer o estudo do livro, a grafoscopia tinha como dizer que o morto está vivo. Aliás, acho que esse livro está em falta. Esse livro parece que ainda não tem mais no prelo. Está aqui, ó, vários. Aqui, ó, os detalhes, ó. Assim, nós chegamos à conclusão de que a doutrina espírita sem proselitismo nos fornece material suficiente para nós tratarmos a questão do luto e termos um luto com, vamos dizer assim, com qualidade, sem desespero. Porque, como disse Kardec ali no nosso estudo anterior, o Espiritismo como materializou o mundo espiritual para nós. Não se tem que provar mais nada, gente. Estão aí todos os dados, a começar de Kardec com a codificação e com outros que vieram posteriormente, trazendo para nós a realidade do mundo espiritual. E quando nós temos a consciência dessa informação, não num sentido filosófico e uma teoria, mas nós sabemos que é uma realidade da natureza, da lei da natureza, nós então passamos a compreender de forma clara que, por mais está sendo doloroso a ausência de quem nós amamos, não significa que essa pessoa desapareceu da nossa vida. Porque morrer é apenas mudar de local. Morrer é só subir um andar, mas continuar no próprio prédio da existência. Aqueles que nos antecederam, como diz, apenas partiram antes e estão nos esperando. Agora eu lhes pergunto,
que tipo de sentimento que eu estou devolvendo para eles aqui? De revolta? De inaceitação? De inconformismo? Esse é o presente que eles merecem? Porque nós aprendemos dentro dessa lei de intercâmbio, que comprova a imortalidade da alma, de que os nossos sentimentos e pensamentos, emoções, chegam até eles. Qual é a qualidade que nós estamos, de pensamento e emoções que nós estamos enviando para eles? Hoje, pergunte para a sua consciência, se a espiritualidade permitisse que o teu ente querido te viesse visitar, como ele te encontraria aqui? Reclamando porque eles foram? E saiba que eles continuam também evoluindo, que o fato de morrer também não significa se tornar angélico. Nós, quando ocorre a desencarnação, nós encontraremos do lado de lá da forma como nós estamos hoje. E eles também têm sentimento, pensam, está nessa mensagem de Emmanuel, pensam, sentem, amam, trabalham. E quando nos vê no inconformismo, isso, desculpa, os atrapalha sim. Sim, quer a resposta correta, os atrapalha. Então, queridos, nós precisamos fazer o quê? Um trabalho de reconstrução do nosso sentimento que a doutrina nos faculta, que é exatamente reconstruir. Nós podemos chorar, nós podemos sim chorar, podemos derramar lágrimas, ninguém está impedido de derramar lágrima, só que não seja de desespero e de inconformismo. Porque a saudade, dizia Chico, é dos dois lados de lá. E eu finalizo com essa frase de Emmanuel, que está também em Religião dos Espíritos, pela FEB. É o último parágrafo. Emmanuel diz: e vencendo para sempre o terror da morte, não nos será lícito esquecer que Jesus, o nosso divino mestre e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz, em tarde pardacenta, sobre o monte empedrado, mas ressuscitou os cânticos do amanhã no fulgor de um jardim. Portanto, trabalhemos com qualidade moral e espiritual para reencontrarmos, com certeza, logo, logo, aqueles que nós tanto amamos. Que Jesus nos abençoe. Antes da prece final, nós vamos ter que avisar para vocês que no dia 16 deste mês de maio de 2019, nós poderemos assistir um filme que eu já tive a felicidade de assistir, da história de um homem extraordinário, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivaio, professor Rivaio, que depois se transformou, usou o nome de Allan Kardec para trazer para a humanidade
a terceira revelação. Eu assisti o filme junto com algumas pessoas do movimento espírita aqui de São Paulo, e foi uma emoção gostosa que a gente sentiu. Vocês irão ver um ser humano como todos nós, duvidando, analisando, mas que depois, com a verdade que chega até ele, com suas pesquisas, como cientista que era, como filósofo que era, um educador, um homem treinado pela espiritualidade para nos trazer a doutrina espírita. Não deixem de ir, e nós recomendamos, nós que somos da área do cinema, do mercado cinematográfico, é muito importante assistir na primeira semana. Por quê? O filme vai estrear em 450 salas de cinema. Os donos das salas de cinema, se as salas estiverem vazias, na segunda-feira eles tiram o filme de cartaz. Se tiver boa bilheteria, as pessoas, espíritas ou não, que o filme não é para espíritas, o filme é para a humanidade, porque existe a história de um homem que trouxe uma nova revelação para a humanidade. Então há necessidade da gente comparecer e não comprar ingresso e não comparecer, isso é feio. A grande imprensa fica de olho nisso. As religiões não podem fazer um filme sobre uma personalidade ligada àquela religião e comprar ingresso só para aparecer na imprensa que todo mundo viu o filme. Nós espíritas não fazemos isso, nós sabemos disso. Então, assistam, comprem ingresso e vão assistir. No cinema é arte. Na televisão é entretenimento. Seja qualquer filme, não é arte. Na minha opinião, não. A arte é no cinema. Então, compareça ao cinema, vão ver a biografia de um homem extraordinário. Vocês vão ver um Allan Kardec que vocês jamais imaginaram. Um ser humano como nós. E o Wagner Assis, que fez o Nosso Lar, é o mesmo diretor, o mesmo roteirista do Nosso Lar. Ele nos presenteou. E o mais importante, é um filme produzido pelas maiores companhias cinematográficas do mundo. A Sony, nos Estados Unidos, a Sony Pictures, e aqui do Brasil, a Conspiração, que fez dois filmes, Dois Filhos de Francisco, fez um filme sobre Luiz Gonzaga, só faz filme de primeiríssima qualidade. Eu calculo que deve ter gasto nesse filme cerca de 15 a 18 milhões de reais, com atores de primeiríssima qualidade. Amélie Baudet está lindíssima, ajudando o seu marido. O Leonardo Medeiros, que faz o papel de Kardec, coincidentemente é um sobrinho neto de Eurípides Barçanufo. Ator normal. Aí a semelhança física, o Wagner encontra no Leonardo a semelhança física com Allan Kardec, né, com o professor Rivaio. Depois ele, num bate-bola, eu sou sobrinho neto de Eurípides Barçanufo. Então, assista na primeira semana, 16, 17, 18, 19, se não me engano, é uma quinta-feira, geralmente o cinema estreia nas quintas-feiras, tá bom? Para não deixar o exibidor tirar o filme do Kardec e colocar aqueles maravilhosos filmes cheios de efeitos especiais e violência, que não nos satisfaz mais. Então, vou chamar o nosso irmão Taiguara para fazer a prece, depois o passe e o cafezinho. Vamos todos nós nesse momento, elevando nosso pensamento até Jesus, dizendo a Ele: Mestre querido, amado Jesus, agradecemos a oportunidade bendita de estarmos reunidos aqui em Seu nome para conhecer e entender mais sobre o Seu Evangelho, seus ensinamentos. Senhor Jesus,
Inspira-nos a sermos melhores, a progredirmos enquanto seres humanos, seres espirituais, que possamos sempre estar envoltos em sua luz e sendo instrumentos do seu sublime amor. Que assim seja, graças a Deus. Só para lembrar, no próximo mês, nós vamos ter aqui um querido amigo lá de Campinas, a Marcha do Cristianismo, é o nome da palestra, pelo Emanuel Cristiano. Emanuel Cristiano é o autor daquele livro Aconteceu na Casa Espírita. Ele é presidente de um centro espírita em Campinas, o nosso lar, um dos maiores centros espíritas da cidade de Campinas. E ele é um palestrante muito conhecido, médium, psicógrafo, tem alguns livros já publicados, e é um querido conhecido nosso lá de Campinas, professor de filosofia, é um filósofo. O Emanuel é um desses jovens que nasceu para dar continuidade ao trabalho dos pioneiros. Ele foi muito ligado a Terezinha Oliveira, ela me contava com muito amor, com muito carinho sobre o Emanuel, deixou inclusive toda a sua biblioteca, todo o seu material com o Emanuel, e hoje esse jovem enriquece com o conhecimento do Evangelho, da filosofia e da ciência espírita a comunidade campineira. Então, e um detalhe importante, a palestra dele vai ser às 4h. É uma palestra comum, não é um seminário. O seminário geralmente dura 2 horas e meia. A palestra dura 1h30, 1h20, 1h30. Mas no caso dele vai ser às 4h, porque ele tem que voltar para Campinas, porque naquela mesma noite ele vai recepcionar o Haroldo Dutra Dias, lá em Campinas. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos. A fila já vai se formar para tomar o passe. A água fluidificada, tudo aqui é gratuito, nós não cobramos nada, não vendemos nada, nós só entregamos amor conforme a doutrina espírita nos ensina. E depois o cafezinho, que até o cafezinho a gente não cobra, tá bom? Muito obrigado, que Jesus, que Deus nos proteja a todos e até a próxima palestra, né?